Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. Nós estamos reunidas aqui hoje, eu com as minhas colegas, a Simone e a Gisele, para falar um pouquinho com vocês sobre a declaração do imposto de renda pessoa física. Eu sou a Grace, eu sou contadora, eu trabalho na rede Ideal, atuando diretamente na Ideal Factor. Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Simone, sou contadora e trabalho na parte de contabilidade do escritório Ideal. Olá pessoal, meu nome é Gisele, eu trabalho na parte de contabilidade e imposto de renda. Então pessoal, vamos dar início ao nosso bate-papo, né? A declaração anual do imposto de renda, ela foi prorrogada pela Receita Federal por prazo agora até o dia 31 de maio e a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês referente a isso, né? A gente vai destacar quem é obrigado a fazer essa declaração e algumas informações bem relevantes. Então, Simone e Gisele, vocês poderiam comentar um pouquinho quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Sim, vamos reforçar que é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso seria salário, prolabore, aluguéis. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Quem obteve ganho de capital na venda de bens e direitos sujeitos à incidência de imposto. Quem realizou operações na bolsa de valores de mercadorias, de futuros ou assemelhados. Também está obrigado quem tem atividade rural e obteve receita superior a R$ 142.792,50 ou que pretende compensar prejuízos de 2020 ou de anos anteriores, né? Quem em 31 de dezembro de 2020 teve propriedade, bens, direitos superiores a 300 mil, aqui entram todos os bens, né, que a pessoa tem. Casa, terreno, apartamento, veículos, outros bens que são consideráveis também, joias, entre outras coisas, né? Quem passou a ser residente no Brasil em 31 de dezembro até essa data, né? Quem optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo valor da venda foi aplicado dentro de 180 dias para a compra de imóveis residenciais. E quem recebeu auxílio emergencial em 2020, cujos rendimentos tributáveis que tenha recebido em 2020 sejam superiores a R$ 22.847,76. Então essas pessoas são obrigadas a declarar, fazer a declaração do imposto de renda. Isso, certo. E Gisele, a declaração ela foi prorrogada então para o dia 31 de maio, certo? E em relação à restituição, a questão da restituição dos lotes, teve alteração também? Não, só foram alterados os prazos de entrega e de pagamento. A restituição continua para o primeiro pagamento em 31 de maio e vai até 30 de setembro, né? São 5 lotes. Ok. E meninas, Simone, em relação à documentação, né? Quais são os documentos necessários para então fazer a declaração? Os principais documentos, no caso, que a pessoa precisa ter, além dos informes de rendimentos que ela tem do ano, são os comprovantes de saldos de contas bancárias, das aplicações financeiras, os recibos, se tiver recibos de pagamento de despesas médicas, com consultas, exames, gastos com dentistas, né? Gastos também com instrução, no caso da educação, né? E os aposentados, então, precisam do informe de rendimentos que é tirado no site, pode ser obtido no site do INSS, né? Em relação aos gastos, quais seriam os que podem ser abatidos no imposto de renda, Gisele? Os gastos são com saúde, com educação e previdência privada. Outro gasto também que pode ser abatido são os pagamentos de corretagem se você recebe aluguel. O pagamento de aluguel em si não é dedutível, né? Somente se for atividade rural ou quem conduz veículos empregados pelo setor. Clareamento dental, uniforme escolar e cursos de idiomas não entram para ser abatido do imposto de renda. Eu acredito que essa documentação, que depois ela pode ser utilizada para ser informada na declaração do imposto de renda,
seria interessante as pessoas pegarem uma pastinha durante o ano ou uma caixa de sapato e ir colocando ali as suas despesas médicas, as receitas, as notas, e quando chegar o prazo para fazer a declaração, levar até o seu contador, porque ele vai ter tudo. Então daí as meninas vão poder auxiliar para dizer esse documento pode ser colocado na declaração, né? E esse não. Assim fica mais fácil e mais prático, né? Simone, em relação aos dependentes, quem pode ser meu dependente? Além de filhos e cônjuge, a Receita Federal ela permite também incluir bisavós, tios, né, como dependentes, mas nem sempre isso compensa financeiramente na declaração, tá? Tem que ser visto bem isso para ver se compensa, para ver se o limite de isenção realmente vai compensar o teto de dedução de cada uma. Às vezes não vale a pena tu colocar um monte de pessoas na tua declaração como dependentes, porque esses dependentes vão ter que ser declaradas, as suas receitas também, os seus rendimentos também têm que ser declarados. Então, às vezes acaba que a pessoa vai ter bem mais imposto a pagar do que se ela não, né, porque é uma opção da pessoa, né, colocar os dependentes. Né? Ok. Gisele, em relação à herança, caso a pessoa tenha recebido, ela é obrigada a declarar? Quais são os critérios para a pessoa declarar a herança? A pessoa só é obrigada a declarar se a herança for acima de 40 mil reais. É declarado como isento, né? Mesmo que os seus rendimentos estejam abaixo, a pessoa precisa declarar porque recebeu os 40 mil reais. Ok. E Simone e Gisele, em relação ao imóvel, né? Quem possui, a pessoa ela pode atualizar o valor do imóvel, incide imposto de renda na venda do imóvel. Vocês poderiam comentar um pouquinho? A gente no caso, não pode ser aumentado o valor do bem, né? A não ser que seja através de reformas, né? Aí sim, mas não se aumenta o valor de um ano para o outro do imóvel sem que tenham sido feitas, né, novas benfeitorias. Aí sim pode aumentar. E em relação ao imposto de renda, incide sobre a venda do imóvel? Depende muito da situação. Por exemplo, se os bens vendidos forem até 440 mil e a pessoa não vendeu nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos, isso será isento. A gente vai fazer um GCAP, mas será isento. O mesmo também vale para a venda de imóvel que no prazo de 180 dias a pessoa vai utilizar todo esse valor recebido para comprar outro imóvel. E também há desconto progressivo no imposto em bens adquiridos entre 1969 e 1988. E bens adquiridos antes de 1969 são totalmente isentos. Isso, eu só queria reforçar daí essa questão do imóvel, né? É sempre pelo valor de compra do bem. Sempre o valor que a pessoa vai, no caso que está lá na escritura, no contrato de compra e venda, né? Mesmo que ele tenha sido valorizado, que ele esteja se valorizando, mas na declaração do imposto de renda vai sempre o valor da compra, a não ser nesses casos então de benfeitoria. Sim, ok. E meninas, Gisele, quem possui financiamentos e empréstimo, precisa informar isso na declaração? Sim, todas as dívidas e empréstimos são informadas lá na ficha de dívidas e ônus. Isso vale para financiamento, empréstimo pessoal, crédito consignado, cheque especial ou dívidas do cartão de crédito. Ok. Simone e Gisele, então, agora em relação ao microempreendedor individual, o MEI, né? Eles possuem obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda? Pelo simples fato deles serem MEI, eles não estariam obrigados, tá? Mas se eles querem fazer a declaração para algum fins de financiamento, ou sim, a gente, no caso os rendimentos tributáveis, a gente usa então o salário mínimo, que seria o Prolabore, né, do microempreendedor, que ele sempre recolhe sobre um salário mínimo, né? Esse valor então teria que ser em rendimentos tributáveis. E a distribuição de lucros isento vai depender da atividade que o MEI tem. Se ele for comércio ou indústria, vai ser 8% de isenção, né? Ou se ele for prestador de serviços, 32%. E se o MEI quiser, no caso, declarar rendimentos superiores de distribuição de lucros,
Aí ele teria que ter então uma escrita fiscal, né? Teria que ter um contador para poder evidenciar esse valor de rendimentos acima, né, do valor. Teria que ter alguma comprovação, né, Isso. Ok. E Simone e Gisele, a pessoa que não apresentar, não fizer a declaração do imposto de renda, o que pode acarretar para essa pessoa? Se a pessoa é obrigada e não faz a declaração, o CPF vai ser trancado. E isso a Receita faz assim durante 5 anos, né? Pode ser que a pessoa não entregue esse ano, está obrigada, mas daqui a 2 anos vai trancar o CPF. E daí a pessoa vai ter que procurar os documentos e fazer tudo para trás. Por isso que é interessante, quem tem dúvidas se é realmente obrigado a fazer, né? Procurar a gente aqui no escritório que a gente vai orientar se necessita ou não fazer mesmo. Isso. Que tranca tudo, né? Além do CPF, Isso. né? Depois do CPF trancado, vai trancar as contas bancárias. Isso. Vai ficar E nem sempre a Receita Federal notifica logo no Logo. ano seguinte. Às vezes essa notificação pode demorar 2, 3 anos. Dentro dos 5 anos de atraso, eles ainda podem fazer cobrança disso. E quanto mais tempo, mais difícil de conseguir as documentações da época que teria Pra que ter sido atualizar. feita a declaração. Sim. E Simone, você poderia comentar um pouquinho em relação à inovação do Escritório Ideal a respeito do aplicativo do EGR Office? Sim. Então, a Ideal ela possui um aplicativo muito bom, tá? Que se chama EGR Office, né? Nesse sistema, tanto pessoas físicas como jurídicas vão poder usar esse aplicativo. E para a pessoa física agora, toda a documentação do imposto de renda, ela pode ser anexada dentro desse aplicativo, faz a foto, no caso do documento, digitaliza e ela fica disponível lá. E através desse aplicativo também a gente consegue fazer a declaração da pessoa sem a pessoa ter que se deslocar ao escritório, né? É tudo bem online, bem Mais tranquilo, prático, mais Isso, ágil, bem seguro, bem porque seguro. apenas é uma senha liberada para cada pessoa, então só a pessoa vai ter acesso àquilo ali e é a gente que vai fazer a declaração, né? É uma coisa bem prática, né? No atual cenário que a gente tem, né? Que muitas vezes as pessoas não têm como ir e vir, a gente também está com horários reduzidos devido à pandemia, sim. né? Bem mais complicado, mas a gente tem como atender todo mundo, né? Tem como fazer. Temos também a outra parte de atender pelo WhatsApp, né? Mas se quiserem utilizar esse sistema, né, do aplicativo EGR, ele é bem bom porque depois tu vai poder consultar tudo que tu mandou, né? Tudo que foi feito e as declarações vão ficar ali por longa data, né? Durante o ano, se Isso. algum banco ou você precisar, tá ali Vai estar disponível. tudo vai estar Isso. tudo no celular, né? Uhum. Bom, acredito que seja isso. Agradeço a participação das meninas, né? A gente pede para vocês curtirem as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube e até uma próxima. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.